Além do Boletim Focus, o Banco Central também divulgou o Índice de Atividade Econômica. O tal do IBCBR teve queda de 0,9% neste terceiro trimestre fechado. Na passagem de agosto para setembro, de um mês para o outro, a queda foi de 0,2%, isso com um ajuste sazonal. Para repercutir os números, converso agora com Rafael Pérez, economista da Suno Research. Seja bem-vindo à nossa programação, Rafael. É sempre um prazer conversar contigo. Obrigado, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês. Resumo da ópera: a economia está desacelerando? Gabriel, acho que está ficando cada vez mais evidente, né, que essa desaceleração está mais disseminada pela economia, né? Se a gente via ali, né, alguns dados anteriores, estava mais claro, por exemplo, que a indústria vinha desacelerando, então a indústria caiu novamente, né? A indústria vem sentindo muitos efeitos. Política monetária restritiva, então crédito mais caro, a demanda interna arrefecendo, você tem algumas incertezas ali no cenário externo por conta da guerra comercial. Então a indústria de fato já vem há um tempo desacelerando. Mas o que a gente começa a notar agora é que os serviços também estão se juntando à indústria e sentindo mais esses efeitos. O serviço caiu ali 0,1, né, no mês. A gente nota que os serviços vêm perdendo força. Obviamente que dentro desses serviços tem diferenças importantes. Então, se a gente olhar ali dentro desses serviços, tem varejo. E o varejo é um segmento que tem sofrido muito, principalmente aquele setor mais ligado a crédito. Então, a gente nota uma maior disseminação. E aí, o que acabou salvando um pouco essa lavoura, né, do dado do IBCBR foi justamente o IBCBR Agro. A agropecuária cresceu, né, nesse mês de setembro, e aí você tem duas questões, né? Primeiro, que vinha ali quase 6 quedas consecutivas, então uma base de comparação mais baixa, mas já temos o início, né, do plantio, né, da safra 2025-26. Isso acabou amenizando um pouco. Mas o que fica cada vez mais claro é aqueles segmentos que eram mais resilientes, que estavam ali ainda, né, amenizando uma queda maior, que era no caso eram os serviços, agora ele está perdendo mais força e a gente está sentindo mais a desaceleração. Então corrobora muito esse cenário de que o terceiro trimestre perdeu ainda mais força, né, mostrou ainda mais perdas de atração da atividade econômica, né? Perfeito. O agro tem a questão também que muitos produtores acabaram segurando um pouquinho de estoque para vender nesse segundo semestre. Então, nós tínhamos aí alguns preços até maiores do que anteriormente por conta das tarifas lá nos Estados Unidos, em especial para a soja. Algumas empresas com quem eu conversei depois dessa temporada de resultados me falaram o seguinte: Gabriel, a estratégia que deu certo foi segurar estoque e vender mais caro agora neste terceiro trimestre. Tem alguns efeitos que trouxeram para cima. Agora, está desacelerando o suficiente para dar motivos ao Banco Central para cortar a taxa de juros, ou isso tudo está dentro do padrão, é o que esperávamos mesmo, e até está com um pezinho no freio ali, desacelerando bem devagarzinho. Rafael, qual que é a tua avaliação sobre esse momento da economia? Perfeito, Gabriel. Me parece que o Banco Central ainda vai esperar mais, né? Como a defasagem da política monetária demora um tempo, parece que já estava na conta essa desaceleração, os economistas já esperavam, tanto que os dados eles não estão vindo mais tanto diferente da expectativa do mercado, né? O mercado esperava mais ou menos ali 0,2, 0,1, né? A gente está vendo outros dados da economia também que não tem tido grande divergência entre as expectativas, então me parece que estava na conta, né? Essa política monetária tem desacelerado cada vez mais o crédito, então a gente tem observado cada vez mais uma queda, né, nas concessões de crédito, então a gente começa a notar até que tem um certo movimento duplo na economia brasileira, né? Aqueles segmentos que dependem mais da renda estão perdendo força, mas de forma mais devagar, essa desaceleração está sendo mais gradual. Por outro lado, aqueles segmentos que dependem mais do crédito, eles têm caído com mais força, né? O que de fato é o que o Banco Central está buscando. Então, né, se a gente olhar até a ata do Banco Central, ele já reconhece, né, que olha, a economia de fato está perdendo força, os dados estão dando sinais de moderação, mas ainda não me parece que é suficiente para o Banco Central, nesse ano, ainda cortar as taxas de juros. A gente tem mais uma reunião, né, basicamente agora em dezembro, mas o que pode acontecer é, se eu continuar nessa toada de indicadores de alta frequência, né, mostrando uma desaceleração da economia, pode haver uma discussão maior ali nessa última reunião sobre, olha, de fato a atividade econômica está perdendo força, talvez isso já comece a abrir espaço para essa discussão de quando vamos cortar as taxas de juros, né? O Banco Central deixa bem claro que nessa reunião, nessa última reunião, ainda não está dando nenhum indício dessa discussão, mas eu acho que com a continuidade desses indicadores perdendo força, principalmente porque não só os indicadores ligados a crédito, mas aqueles também ligados à renda, começam a desacelerar mais,
acho que abre uma janela importante de discussão para a gente reduzir os juros nesse começo de 2026, Gabriel. Inclusive, Gabriel Galípolo falou, gente, se vocês pescaram alguma coisa, alguma dica, vocês pescaram errado. Eu não falei nada, a gente não colocou nada no comunicado, então dando a letra, cantando a bola de que esperemos. E aí, justamente, acho que esse papel de esperemos, essa narrativa mais dura do Banco Central como estratégia, está fazendo efeito? O mercado está comprando a ideia de que o juro vai ficar em 15% ainda indeterminadamente, porque o mercado é cheio dessas, de tentar acertar quando que as taxas vão cair e já começa a colocar ele nas taxas futuras, as condições de crédito se afrouxam e aí parte do efeito buscado pelo Banco Central não é atingido por conta da narrativa. O Banco Central está conseguindo manter a narrativa sob controle, na tua opinião, Rafael? Me parece que sim, Gabriel. Acho que o Banco Central, como é uma diretoria nova, o Gabriel Galípolo ali é um presidente novo, acho que eles estão nessa busca por construção da credibilidade, né? Então, esse tom mais duro, né, a gente lembrar ali no final do ano passado, foi uma alta muito expressiva que não é comum do Banco Central, né? 3 altas consecutivas de 1 ponto percentual. Isso não é comum se a gente olhar o histórico do Banco Central. Então, houve muito essa busca por credibilidade, né, para tentar mostrar que o tom firme, né, do Banco Central, né, o Banco Central vai perseguir a meta, vai tentar trazer a inflação para o centro da meta, e aí me parece que isso tem tido efeitos positivos, né? A gente está vendo uma desaceleração da economia, apesar da gente não ver uma espiral recessiva, né? A gente não está vendo a economia, né, apesar dessa estabilidade, moderação no crescimento, não me parece que a gente caminha para uma recessão, né? Soma-se a isso, as expectativas de inflação vêm caindo semana a semana, né? Então hoje, apesar da política monetária não ter tantos efeitos sobre a economia em 2025, a gente já nota, né, por exemplo, a expectativa de inflação para esse ano abaixo, né, do limite superior da meta, que é de 4,5. Então já começa a ter alguns efeitos, né, mais pensando no médio e longo prazo, expectativas de inflação, curvas de juros também, se a gente olhar os juros futuros, eles vêm caindo. Então me parece que tudo isso está muito ligado a essa construção da credibilidade e do mercado acreditando cada vez mais, né, que o Banco Central, que é a autoridade monetária, vai buscar essa meta, né, vai tentar trazer, se precisar adotar um aperto monetário maior, vai fazer isso para tentar trazer a inflação para a meta, né? Então, me parece que o Banco Central ele tem, né, tido êxito nessa construção de credibilidade, né? O próprio Gablipo, como você mencionou, deixou bem claro, ó, não estamos dando nenhum indício de que vamos cortar ainda esse ano, né? Então, acho que no geral, né, é um Banco Central que vem ganhando muito respeito do mercado. Tem alguma pedra no meio do caminho, ou, Rafael, na tua opinião? Tem algo que está sendo especulado que é o efeito da isenção do imposto de renda, mas o próprio Banco Central falou, ó, já está nos nossos cálculos, no nosso modelo, a gente já está rodando projeção de inflação com o efeito da isenção do imposto de renda. Tem alguma pedra no meio do caminho? Agora, o cenário para frente está mais claro do que o Banco Central quer fazer, dos efeitos que a gente está vendo na economia e quais são os principais objetivos a serem atingidos no futuro. Me parece, Gabriel, que em relação à isenção do imposto de renda, como você bem falou, né, o Banco Central já está incorporando isso nos modelos. Pode ter alguma pressão, né, sobre a inflação, mas nada que acho que tire do caminho essa desinflação, essa queda das pressões que a gente está observando. O principal ponto, né, que acho que 10 de cada 10 economistas vão mencionar é o risco fiscal, junto com a eleição, né? Porque a gente tem um ano 2026 em que as contas públicas ainda há muita nebulosidade, está muito incerto se vai haver mudança de meta ou não vai, se o governo vai conseguir atingir, se ele vai ter que aumentar o contingenciamento. O Tribunal de Contas da União, né, dando parecer de que o governo tem que atingir o centro da meta e não mais o limite inferior. Então está muito difícil saber exatamente como é que vai ser essa trajetória fiscal em 2026. Como é muito difícil saber, como é muito incerto, isso pode trazer alguma volatilidade, pode trazer alguma piora das condições financeiras, e aí é que leia-se, basicamente, expectativas de inflação, câmbio e juros futuros no ano 2026. Então, me parece que essa é uma pedra no sapato que pode atrapalhar um pouco esse cenário do Banco Central, por exemplo, limitar um espaço maior de cortes ao longo de 2026. Lembrando, né, que temos a eleição em 2026 também, né? Então isso também é mais um fator que pode estressar câmbio, que pode estressar juros futuros, pode dificultar um pouco mais o trabalho do Banco Central. Me parece que esses são os dois pontos principais que a gente vai ter que ficar de olho, principalmente fiscal, por conta dessa incerteza toda que tem girado, né? A gente não sabe exatamente se o governo vai conseguir aí atingir, né, suas metas, como é que ele vai fazer se caso não consiga atingir, ele vai respeitar né, ali as
punições que você incorre, né, se você não atinge, enfim, então está muito difícil de saber exatamente como é que vai ser esse cenário fiscal. E é por conta disso, eu acho que essa pode ser o grande risco, a grande pedra no sapato do Banco Central, ali principalmente no segundo semestre. Rafael Pérez, economista da Suno Research, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela participação, por ter dedicado parte do teu dia, dessa segundaça aí, para conversar com a gente. Eu que agradeço, Gabriel. Um ótimo dia para você. Valeu, até a próxima.